Queria dar uma notícia que é bastante grave, acho que para a maioria dos estados brasileiros e para o meu estado em especial, o estado de São Paulo. Que o estado de São Paulo, aí o jornal informou dia 4, que a ocorrência de dengue no inverno em centenas de municípios paulistas e a presença das larvas do mosquito Aedes aegypti, mesmo no período mais frio do ano, indicam que o estado de São Paulo poderá viver uma nova epidemia da doença no próximo verão, com explosão do número de doentes 3 meses antes do esperado. A Secretaria Estadual da Saúde informou que mais de 200 das 645 cidades paulistas estão registrando transmissão do vírus durante o inverno, que não é usual. O índice de infestação de larvas do mosquito da dengue em imóveis de 373 municípios revelou que 7 cidades já estão em situação de risco por causa da presença do vetor e outras 86 em condição de alerta. Assim, o quadro de infestação feito com base em dados de julho deste ano é similar ao observado no levantamento de outubro do ano passado, o que indica que a proliferação do mosquito está ocorrendo mesmo no período mais frio do ano e que as medidas adotadas não estão tendo nenhuma repercussão. Em um ano normal, a partir de janeiro ou de fevereiro é que se inicia a elevação no número de casos. Nós estamos em risco de aumento de casos acontecer a partir de agora, no outubro e novembro. O Estado de São Paulo está dobrando o número de agentes de combate à dengue, com a contratação temporária de 500 desses profissionais para atuar nos próximos 3 meses. Estão reunindo 350 prefeitos de cidades paulistas para apresentar o cenário de transmissão e definir estratégias de combate, como medidas de eliminação dos criadouros e capacitação de profissionais. Mas a trágica situação é que o estado de São Paulo bateu o recorde do número de mortos pela doença. São Paulo teve já este ano 372 óbitos, senadora Eumana. 372 mortes. O que é isso? Em maio, o Ministério da Saúde informou que uma em cada 4 cidades do Brasil registrou epidemia esse ano. São Paulo foi considerado o estado em situação mais crítica. 82% dos municípios paulistas estão em situação de epidemia. Bom, tem outra coisa muito ruim, que é outro alerta feito pela Secretaria aos prefeitos, porque está relacionado ao aumento de casos do soro tipo 2 da dengue. Em São Paulo, o tipo predominante é o número 1. E a maioria das pessoas não está imune ao tipo 2. E essa é uma preocupação ainda, porque o novo sorotipo pode causar na população que já teve dengue formas muito mais graves da doença. Agora, eu quero dizer para os caros colegas aqui, senadores, que o ministro Arthur Chioro, ministro da Saúde, teve 2 vezes nas audiências da Comissão de Assuntos Sociais. Cobramos dele celeridade, providências, pois o país estava atrasado na testagem e aprovação da vacina. Teve 1000 explicações, né? E alguma coisa andou, mas o fato é que o ministro disse que antes de 2018 não tem vacina. As autoridades estaduais dizem o mesmo, não tem vacina já. Bom, se não tem vacina já, o que nós estamos fazendo com as armas que nós dispomos? Porque se já morreram 362 pessoas em São Paulo, vão morrer mais, e o ano que vem mais ainda. Então, nós temos que intensificar no país todo, não é só no estado de São Paulo, as operações de prevenção nos municípios, pulverizações, operação catabagulho, mutirão de limpeza. As prefeituras têm que entrar com tudo, capitaneando o cuidado com a cidade. Nós temos que fazer coisas que só também prefeito pode fazer, como catabagulho, esse tipo de limpeza também. Temos que transformar, temos que ter ideias, né, informação, levar às escolas, pôr a criançada na rua, vendo caixa d'água, tocando campainha. Nós temos que fazer alguma coisa. Bom, isso é uma parte do que eu queria dizer, que é uma parte que provoca tristeza na gente e provoca muita preocupação, mas tem uma parte agora que é uma parte de alegria. Eu vou falar de um grande arcebispo, cardeal de São Paulo,
Dom Paulo Evaristo Arns, que agora vai ter um livro lançado, e que é um livro, o nome do livro, que vai ser lançado dia 4 em São Paulo, ele resgata a história de Dom Paulo, que tanto fez pelo Brasil, pelos pobres, né, e pelo povo da minha cidade de São Paulo. Muitos colaboraram para esse livro ser escrito, e esse escrito foi financiado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para chegar gratuitamente às mãos das pessoas a quem ele mais cuidou e favoreceu. O que chama mais atenção na história de Dom Paulo, sabe, senador, ele está com 95 anos, vivo, lúcido a maioria do tempo, e vai comparecer, se a saúde permitir, a este lançamento, que vai ser na paróquia São Francisco de Assis, que é na zona leste de São Paulo, em Hermelino Matarazzo. Mas o que mais caracteriza Dom Paulo é a sua simplicidade, a sua determinação, o apego aos mais necessitados, mas, acima de tudo, a sua coragem pessoal. Não é à toa que Dom Paulo recebeu o título de cidadão honorário em 38 localidades do Brasil, 43 medalhas, 31 prêmios, inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, 24 diplomas honoris causa entre nacionais e internacionais. E ele valorizava as mulheres. Eu lembro quando a Margarida Genevois, que depois foi presidente da Comissão de Justiça e Paz, foi representá-lo num congresso ecumênico em Moscou, provocando maior espanto nos participantes, que eram só clérigos. Ele acreditava também e praticava o ecumenismo, incentivando o diálogo interreligioso nas atividades da Catedral da Sé. Agora, ele teve uma importância gigantesca no combate à ditadura, né, pela sua coragem, mas também na teologia da libertação, que provocava tanta resistência nas forças mais conservadoras do país. Ele ajudou no processo de conscientização dos marginalizados para terem alternativas de reivindicação, criando mais de 2.000 comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? E esse apoio, ele foi muito importante, que foi um apoio simbólico, porque foi contra a ditadura, foi numa época difícil, anos 60, político, porque protegeu os presos políticos, e material, porque, além de condições materiais, fornecia, disponibilizava pessoas intelectualmente preparadas para fazer essa conscientização. Foi um aporte gigantesco num período muito importante da nossa história. E eu quero terminar também lembrando que nós estamos frente também a um Papa inovador, de enorme coragem, sensibilidade, e que os grandes do mundo que se preocuparam com os carentes, as famílias brasileiras atingidas pela perseguição da ditadura, os que lutaram pela anistia, os mais pobres de São Paulo, sabem da grandeza de Dom Paulo Evaristo e a diferença que pode fazer um cardeal da Igreja destemido e engajado nas grandes causas, e a influência libertadora e visionária também de um grande Papa. Muito obrigada.